Chega junto, Entre Família, está no ar. Sexta-feira muito gostosa, tá aqui com você, finalizando a semana com chave de ouro. E ao lado, meu companheiro de todas as tardes, Cris Magalhães. Susan, estamos juntos, boa tarde. Boa tarde. Estendendo, né, aí os nossos sorrisos e alegrias. Não quer dizer que tá tudo certo aqui, tá? A gente vai levando nessa montanha-russa da vida. Mas hoje eu estou melhor. Eu vi. De novo. Eu até perguntei o que aconteceu, porque ela soltou as caturritas, né? Que tipo assim, fala maritaca, né? Ai, tava feliz. Eu disse, Cris, eu recebi uma dica muito especial de uma amiga, porque eu tava com a sinusite, aí eu fiz aquele negócio, né? Da inalação, com vapor e tal. Um dia a gente pode até fazer um programa sobre isso. Ela tá feliz da vida, inclusive tomou uma decisão de melhorar as questões aí. Não, sempre que a gente fica doente, a gente pensa, nossa, meu Deus, vou cuidar mais da minha saúde, aí, porque é viu? muito ruim ficar doente. Então, por isso que eu falo, chave de ouro, tô feliz, tô aqui com você. Fez todo sentido você fazer essa questão toda aí, mas você quer aliar isso ao teu propósito de vida. Olha, gostei, hein? Atrelou bem o tema do nosso programa, o nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre isso. Eu e o Cris, a gente já divagava aqui, filosofando, tentando entender essa questão de sentido versus propósito, apesar de parecidos, são diferentes. E o que é um, o que é o outro, e por que saber essas diferenças nos ajuda a fazer as nossas escolhas, a decidir sobre o que a gente vai fazer da vida. Então, qual o seu propósito e o que te dá sentido na vida, né? Porque muita coisa faz sentido, mas não te dá sentido. São duas coisas diferentes. Dá sentido, mas não é o propósito, você quer dizer? Ela faz sentido, mas não me dá sentido. É? É, tipo, a pessoa fala, nossa, eu vou todos os dias, eu acordo, eu opero, falando com o médico, né? Eu opero, eu faço 3 operações de manhã, cirurgias, à tarde também e tal, isso faz todo sentido, né? Sim. Mas pra mim não me dá sentido a nada, tipo, vou ser médico, não consigo ouvir uma agulha, eu vou desmaiar. Né? Agora, eu tenho um propósito de vida e algumas atividades dão um sentido porque tem a ver com o meu propósito, eu acho que eu consigo sentir assim. Eu tô doidinha já. Mas vai que a nossa especialista, a gente nem conversou com ela, isso é legal. A gente só tá aqui, entendeu? Se debatendo, ela tá ali olhando a gente, pensando, meu Deus. Eu vim com uma ideia do que, né, o que eu acho que é sentido e que é propósito, porque eu acho que muita coisa vai fazer sentido na vida, mas nem tudo vai ser o meu propósito de vida. E aí saber separar isso, eu acho que é o grande lance, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, agora, mas quando você dá sabe, sentido, muita coisa pode dar. Não, mas fazer sentido é uma coisa, agora te dá sentido, te dá direção. O que te dá direção. É o que vamos discutir hoje. Entendeu? Agora, fazer sentido, né? Tem muita coisa que faz sentido na minha cabeça, mas não me dá sentido. Eu não entendi ainda isso aí, mas eu acho que o lance é o propósito, Cris. Eu tô pegada no propósito. Não, mas é legal. Você de casa, a Dona Maria estava até com o liquidificador, desligou agora. Meu Deus do céu, não, eu achava que eu sabia, agora eu não vou poder trocar de canal, não vai trocar de canal mesmo, Dona Maria. Vai ficar aqui. Não troca não, porque a especialista que a gente tem aqui hoje é uma logoterapeuta, tá? Ela estuda sobre isso e vai nos dar luz. E a gente quer saber de você, mesmo você talvez não sabendo exatamente, mas o que é cada um, assim, na filosofia, tão profundo. Gente aqui tá. Mas chega junto, qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu? Isso sim. Sim, qual é? Se não, também fala que não e conta aí a sua história, a gente quer saber, chega junto nessa conversa aqui. Bora lá, 12 983 15 0249, tá passando aqui o nosso WhatsApp, 12 983 15 0249. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, a gente vai pro intervalo, Marcela já tá aqui, a gente vai apresentar para você e hoje tem Canal da Mãe. Como ajudar seu filho a tomar decisões é o grande lance, a gente vai receber uma especialista, pioneira aqui no Brasil, tá bom? Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Olha, a nossa abertura do programa, assim, a gente queria esclarecer, mas o negócio ficou assim, o que é propósito, o que faz sentido, o que dá sentido, o que dá direção. Respira! Que a gente vai agora, tem todo sentido, é o nosso propósito do programa, instruir você, às vezes, no início, causar algumas dúvidas para justamente resolvê-las. Para levantar aquele auê, entendeu? Aquela choque. Levantar aquela lebre, do nosso jeitinho. E quem está conosco aqui, né, deve estar a primeira vez um pouquinho impactado com esses dois apresentadores, mas calma que o conteúdo é melhor do que os apresentadores, vai dar tudo certo. É a Marcela Bento, logoterapeuta, vai explicar pra gente também, pós-graduada em crise e prevenção do suicídio, trabalha com psicologia, ajuda pessoas a enxergar o que não vê e encontrar sentido na vida. Olha que legal, hein? Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Marcela, então, aproveitando essa deixa do Cris sobre enxergar coisas que a gente não vê, né? Ajude-nos a entender o que é o sentido e o que é o propósito. Embora parecidos,
são diferentes, então o que é cada um? Sim, muitas pessoas confundem, né, o que é uma coisa, o que é outra. Eu vou começar descrevendo o que é propósito. Tá. Propósito, podemos dizer que é aquilo que é uma intenção, um objetivo, tá? Eu vou usar o exemplo, uma analogia de uma escada. Podemos comparar o propósito como uma escada, né? Vou usar um exemplo agora. Vamos supor que uma pessoa está num trabalho, não é o trabalho dos sonhos, né? Mas existem vários motivos que fazem essa pessoa permanecer no trabalho. E esses motivos podem ser o propósito. Por exemplo, sustento da casa, pagar a faculdade de um filho, né? Então, ali tem esses motivos que nós podemos dizer que é o propósito. Ok. Tá? Agora, quando a gente fala de sentido, o sentido é aquilo que nos move, né? Que nos auxilia nas decisões. O sentido, ele é algo mais amplo, né? E se eu puder dar o exemplo de um sentido, vamos pensar no sol, né? Tem esse dia como hoje, que está completamente nublado. Muitas pessoas, na vida, não enxergam um sentido, acham que tudo é ilusão. Mas o sol está lá. Por mais que está nublado, por mais que o clima está mudado, está nublado, sabemos que o sol está lá. Então, o sentido, ele existe, independente se a pessoa acredita que não tem, de condições, de circunstâncias, o sentido existe, né? Agora, se a gente for pensar naquele dia que o sol está de esconde-esconde, sabe? Ele aparece, depois some. Aquela pessoa que tem dúvida acerca da sua missão de vida, se ela tem sentido na vida ou se não tem. E vamos pensar num clima completamente ensolarado, né? Aquele sol radiante. Aquela pessoa que sabe quem ela é, qual é o sentido da vida dela. Então, assim, o sentido é o que direciona, né? Isso aí. Porque o propósito nem sempre ele vai ser positivo, mas o sentido sim. Então, por exemplo, fazer sentido é diferença do que dar sentido, né? Tipo, tem coisas que fazem sentido, mas não me direcionam. Então, é justamente o caminho. Então, eu gostei. Quer dizer, eu já errei bastante aqui já, né? Mas agora... Eu gostei que eu acertei. Eu gostei que acertei, porque às vezes teve dias aqui que eu nem na trave eu batia. Mas tudo bem, estamos aqui. Podia ter pesquisado também, mas não pesquisei. E é isso aí. E agora, Marcela, por que é importante saber o significado e separar essas duas questões? Até na minha cabeça, antes de começar o programa, eu tinha para mim que o propósito ele era muito maior, né? Era a força que nos movia. E pelo que eu entendi, não. Às vezes a gente vai estar fazendo alguma coisa que não faça tanto sentido assim, mas que existe um propósito ali por trás e por isso eu vou fazer. Sim. Por que é importante a gente saber essas questões e principalmente quando a gente estiver diante de decisões assim na vida? É muito importante saber o que é uma coisa e o que é outra para não confundir, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Hitler, ele tinha um propósito, né? Mas esse propósito fazia sentido? Porque o que ele fez? Aniquilou várias vidas, fez a atrocidade. Aquilo para ele movia a vida dele de certa forma. Mas qual o objetivo aí? Né? Era puramente egoísmo. E quando a gente fala de sentido, há essa abertura para o mundo, para as pessoas e traz coisas positivas. Né, totalmente atrelado a coisas positivas. Então, fazer essa distinção do que é propósito, do que é sentido, faz muita diferença, porque às vezes aquilo que a pessoa está tendo como propósito não é positivo para a vida. E Marcela, por exemplo, né, eu acho que quando a gente fala de sentido, ela está muito além do nexo, né? Tipo assim, por exemplo, é o sentido de existencial, né? Tipo assim, é o que me faz existir. Por exemplo, saber de onde eu vim, para onde eu vou, né? Tipo assim, algumas questões básicas da vida, né? Tipo, tem pessoa que acha que foi criada ao acaso, a pessoa foi criada por Deus. Tipo assim, essas direções movimentam muita coisa. Aí você falou, nós temos pequenos propósitos, eu tenho um propósito de sustento, eu tenho um propósito de me tornar um profissional, então por isso que eu estou trabalhando à noite para juntar, para pagar. Agora, existe o propósito de vida, né? Tipo, existem escalas onde eu tenho o sentido da vida e onde eu tenho o propósito da minha vida.
eu acho que seria o alicerce da casa para que os demais propósitos e outros sentidos possam ser agregados, né? Uhum. É isso que você está falando, tem muito a ver com os valores, né? Os valores, ele caminha junto com o sentido da vida, porque aquilo que eu vou eleger como valoroso para a minha vida vai servir como direção para o alcance dessa vida satisfatória, essa vida com sentido. Né? Uhum. E falando sobre decisões, sentido, propósito, hoje no canal da Mãe a gente tem um cantinho muito especial de conversa com uma pessoa super especial e muito estudada do assunto. Como ensinar o meu filho, os meus filhos, a tomarem decisões na vida? É um desafio isso daí, porque muitas vezes a gente quer interferir. Quer saber mais? Chega junto, canal Quadro da Mãe, a partir de agora. Muito bem, estamos aqui no nosso cantinho, querida, e eu recebo ela, Patrícia Piper. Boa tarde. Boa tarde para vocês de casa. E hoje eu estou um pouco nervosa, Susan. Por quê? Porque a gente vai receber uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, que tem me ensinado a cada dia e que é uma referência num tema que a gente vai trazer hoje, né? É verdade, eu também sigo ela lá no Instagram. E é o seguinte, o currículo dela é bem vasto, viu, gente? É bem grande aqui, olha, é de dar orgulho. E o mais interessante que eu vou destacar é que ela é mestre em educação, tá? E ela atuou como orientadora educacional em escolas públicas e particulares. Ela tem vários cursos nessa área de disciplina positiva. Ela também tem esse trabalho voltado, assim, né, para o desenvolvimento humano. Tem muita experiência em saúde mental, já trabalhou em multinacionais. E ela também tem um trabalho fora do Brasil. Ela é uma das pioneiras, né, desde quando surgiu esse assunto de disciplina positiva aqui no Brasil. Então é muito legal e com muito orgulho que a gente recebe aqui no nosso programa Fernanda Lee. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, me sinto bem-vinda e bem-vinda à minha casa. Obrigada. Olha, Fernanda, a gente está num tema hoje aqui do programa que tem a ver com propósito, né? E quando a gente pensa disso na vida dos filhos, é um pouco complexo, né? Como é que a gente vai ensinar nossos filhos a tomarem decisões? Geralmente, a gente tem a personalidade e vem de uma educação, é assim que eu falei, é assim que precisa ser seguido. E aí, quando chega no momento do adolescente, tomar uma decisão em como agir, ele não sabe, né? Ele fica meio perdido. Então, assim, a gente quer que você, de alguma maneira, a gente vai trazer algumas maneiras, algumas diretrizes, e a gente quer que você venha falar pra gente, conversar com a gente e ajudar a gente nesse processo. Eu gosto bastante porque você fala, né? Uma parte que você fala mais é para adolescente, e eu tenho um filho pré-adolescente. Aí, às vezes, eu olho assim e falo assim, nossa, mas era só essa palavrinha que ia ajudar ele a tomar uma decisão ou a falar diferente comigo, e às vezes a gente é impulsivo e não consegue, né? Me empolguei, falei demais. Não, vamos aproveitar a Fernanda aqui, a gente vai falar bastante, Fernanda, porque a gente está muito empolgado de estar com você, mas agora a palavra é sua, viu? Muito obrigada. Bom, é sempre um desafio, né, para a gente poder ensinar os filhos a tomarem decisão. E a gente pode começar com um exemplo. E ser um exemplo não significa ser perfeito, mas sim estar consciente do que você está pedindo para os seus filhos. Então, a gente quer filhos que sejam resilientes, que sejam cooperativos, mas será que a gente está desenvolvendo essa habilidade também? Tá, então, a gente pode começar com algo pequeno. Tá. Né? Se eu desejo que meus filhos, por exemplo, comam à mesa sem o celular ou tablet, eu tenho que ser capaz de fazer isso. Se eu desejo que meus filhos sejam respeitosos e eu quero que demonstre respeito com as outras pessoas, será que eu estou demonstrando respeito com eles? Será que eu estou me tratando com respeito? Posso então, colocar polêmica? Nessas questões. Posso colocar polêmica? Coloca. Todo dia eu acordo e arrumo a minha cama. Eu já até cronometrei. Em média 3 minutos para eu conseguir arrumar a cama toda. E todo dia eu tenho que chegar para o meu filho e falar, Bruno, você já arrumou a sua cama? Ah, mamãe, mas eu vou dormir de novo. Ah, mas não precisa.
eu estou sendo um exemplo, eu estou falando uma coisa bem pequenininha, mas é algo que a gente acaba gerando conflito em casa. E então aí, você faz como é que todo dia, mas ele não segue. Não adiantou. Eu como, tiro o meu prato da pia. A criança Deixa lá. E aí, E Fernanda? aí? Então, daí a gente precisa de ferramentas de relacionamento, né? Como a cama é uma prioridade para você, você arruma a cama sem problema nenhum. Eu não preciso ligar para você e falar, olha, você já arrumou sua cama? Né? Você faz porque a motivação é interna. Arrumar a cama está em que prioridade na lista do seu filho? Você acha que está no top 3? Não. Top 5? Top 10? Não está nem no top 100, tá? Então, como é que a gente transmite essa tarefa que precisa ser feita, que daqui a alguns anos ele vai entender, nossa, quando a minha cama está arrumada, eu me sinto bem. Então, a gente precisa de outras ferramentas. A ferramenta é resolução de problema. O problema é seu. O problema é seu, que a cama não está arrumada, não é dele. Então, a gente precisa começar por aí, né? Já falando, olha, o problema é meu, eu quero que a cama esteja arrumada, e porque nessa casa a gente tem regras que são coletivas, eu gostaria de saber que ideias você tem. Você precisa saber como arrumar sua cama, vamos arrumar juntos, o que você precisa para arrumar essa cama. E aí, você fica em silêncio para escutar a resposta. Não deixa isso ser um sermão. Eu acho que não tem mais algo que deixa os pré-adolescentes e os adolescentes tão irritados quanto a gente dá sermão. Então, se a gente aprender a falar menos e atingir o coração, eu acho que a gente vai ser muito mais efetivo. Tá, mas aí agora a gente passa para o nosso próximo toque. Que é exatamente... Ouça antes de falar. Mas aí vamos continuar na cama. Filho, você não... eu não sei dobrar direito essa coberta. Tá bom, então eu vou te ensinar. Pontinha com pontinha, pega lá. Ai, que saco, eu não quero fazer isso. Mas aqui diz, ouça... Mas aí o que eu vou ouvir? É isso que eu quero entender. Eu vou ouvir ele dizendo que é um saco, que ele não gosta, que não é uma prioridade e que eu sou muito chata. Ou ele vai dar uma ideia de dobrar diferente. Às vezes do jeito dele. Não sei. Diga, Fernanda. Então, quando a gente fala em comunicação, o foco normalmente fica na fala, né? Um bom comunicador, ele fala bem. Mas a comunicação é uma via de mão dupla. Se alguém fala, outra pessoa recebe aquela mensagem e escuta. Então, na prática, a gente pode começar a fazer perguntas que estimulem o pensamento crítico e a autonomia das crianças e dos pré-adolescentes, né? As perguntas que começam com o quê, como, qual. Por exemplo, qual é o seu plano para fazer a sua cama hoje? Uau. E daí você espera, conta até 7 na sua cabeça para dar um tempo para o jovem a pensar na resposta. Fisiologicamente, o cérebro, ele vai buscar uma resposta. Eu vou fazer... eu tenho que fazer a cama. Se ele começar a dar uma desculpa, você simplesmente lembra de ficar escutando e presente, né? E isso é importante, porque se a gente vai fazer outra coisa, o que os nossos filhos aprendem? Minha mãe vem aqui, faz essa pergunta curiosa e vai embora. Me safei dessa. Quando a gente está firme e gentil ao mesmo tempo, a presença faz com que, aqui não tem espaço para negociação, minha mãe está falando sério. Sem precisar gritar, sem precisar levantar a voz. E é essa consistência que vai fazendo com que os nossos filhos entendam, eu vou ter que fazer a cama todo dia. Tem jeito. Porque ela vai vir aqui, ela vai ficar na frente da porta e vai ficar esperando. Então, isso deve ser importante. Isso é o que comunica a nossa presença firme e gentil. Gente, eu tô muito impressionada. E esse jeito dessa abordagem de perguntar tem uma postura também, eu imagino, né, Fernando? Não é assim, qual é o seu plano para arrumar a cama? Existe, filho, o que você vai fazer? O que você está planejando hoje? Existe essa diferença de postura na hora de perguntar também, né? Sim, e não só a postura, mas também como a gente pergunta, né? Sim. Por exemplo, a cama não está pronta, não está arrumada. E aí, muitos pais entram na armadilha e falam a seguinte pergunta: você já fez sua cama? Você sabe que a cama não está feita. Seu filho sabe que a cama não está feita. Mas mesmo assim, a gente usa essa frase com ironia, como se essa frase fosse dar o lembrete de que, tá vendo? Agora vai fazer sua cama que você não fez, né? Uhum. Tá vendo como isso abre espaço para manipulação, para mentira, para tudo aquilo que a gente não quer
Então, se a gente quer que ele lembre de fazer a cama, vamos fazer perguntas que motivem ele a realmente ir fazer a cama. Você precisa de ajuda? Você quer que eu faça com você? Hoje eu não passei muito tempo com você, deixa eu fazer a cama com você. Você quer segurar essa parte ou quer segurar aquela? Dá escolhas limitadas. Não deixa esse momentum passar no vácuo. Usa isso para desconectar também. É, e nem que seja talvez numa brincadeira, né? De pegar o cobertor e falar assim, vem aqui que senão eu vou arrumar, é você. Aí eles começam a rir, né? Isso é legal também. E aí eu acho que tem uma outra coisa também que está junto, atrelado, é sobre a questão de errar. Nós somos geralmente muito críticos, né? Então você quer que uma criança de 9, 10 anos saiba dobrar perfeitamente pontinha com pontinha. Eles pegam e fazem um negócio assim, já arrumei. Aí você se segura e fala assim, pode ficar melhor. Não, não é essa palavra, não é essa frase que você tem que usar. Ou então você fala assim, amanhã a gente tenta de novo. Eu não sei como expressar a minha frustração de não perfeição, porque na cabeça da gente, nossa, é tão simples, mas ele nem aptidão, né? Nem acho que uma questão de coordenação motora, talvez. Aqui a gente tem bem esse exemplo, né? Lembre de que errar faz parte, vai bem isso que a Patrícia está falando, né, Fernanda? Então, eu já nem considero que fazer a cama não perfeita seja um erro, é um processo. A vida é um processo. Lembra vocês duas, quando vocês tinham 9 anos? Né? Como é que era a letra de vocês? Como é que, se eu tivesse que arrumar a cama, como era a tua cama? Né? Tinha muita quando a gente começou uma habilidade de dirigir, como você dirigia? Como você dirige hoje? Então, tudo uma questão assim de melhora, de progresso. Eu não vejo isso assim muito como um erro, mas eu acho que se a gente quer que as crianças sejam tolerantes, nós temos que ser tolerantes com o processo de crescer. E crescer nem sempre é linear para as crianças, muito menos para os adolescentes, que estão passando por uma mega reforma neural. Então, a gente precisa conhecer o desenvolvimento humano, o que esperar e ser encorajador. Porque quando a gente está numa casa, num ambiente de trabalho, numa escola, na sala de aula, que é encorajador, e encorajador significa aceitar quem eu sou nesse momento. Isso que é ser encorajador. E daí a gente vai abrir espaço para outra pessoa também agir com coragem. Vai querer fazer melhor. Não porque você mandou, mas porque ela quer. Não é isso que a gente quer dos nossos filhos? Que eles queiram fazer por prazer, aquela motivação interna. E como é que a gente chega lá? A gente precisa abrir espaço para o outro agir com coragem, ou seja, com coração. Esses dias têm sido difíceis por aqui com o clima. A gente está falando sobre as tomadas de decisões, né? Queria que você colocasse nesse ponto sobre tomar decisão. Eu posso? Posso continuar? Pode trazer uma água aqui para a Suzy. Nossa. Eu vou por outra linha, né? Não consegui captar exatamente o que a Suzy queria, mas aqui, ó. Lembre-o de que errar faz parte, né? Tem a questão da expectativa e a frustração. Quando a gente chega para uma criança e fala assim, olha, você vai pela primeira vez fritar um ovo. Ai, mas eu não sei ligar o fogo, eu não sei segurar, eu não sei como fazer. Calma, você vai errar, mas eu tô aqui do seu lado. Aí vamos lá, quebra o ovo, coloca lá. E aí, de repente, o ovo cai no chão, sabe? Aquelas coisas assim que a gente não está muito preparado. Como que a gente vai mostrar para ele que isso está acontecendo, porque ele não tem essa habilidade que você falou anteriormente, e dessa forma também de incentivar. Não desiste, você vai conseguir. A gente está falando de habilidades manuais, mas isso poderia ser aplicado também, por exemplo, para o estudo. Hoje você não foi bem nessa prova, mas vamos estudar, que na próxima você vai melhor. Né? Então, parece que a nova geração não está mais acostumada a ter frustração a ponto de errei, mas vamos lá, continua, tem que tentar de novo. Como é que a gente incentiva isso? Então, no exemplo do ovo, a gente está até falando de uma outra ferramenta da disciplina positiva, que é de dedicar tempo para treinamento. E para isso, a gente precisa estar consciente de como nós, adultos, lidamos com o erro. Porque, como a gente já falou aqui, seu exemplo é um poderoso método de ensino, não é? Se a gente não precisa ser perfeito para servir de exemplo, a gente pode falar que errar faz parte da vida. Vamos lá, olha, filho, eu gostaria que você tivesse essa habilidade de aprender mais a cozinhar. Você quer ajudar a fazer o ovo? Ou, se não é uma escolha,
eu gostaria que você viesse aqui me ajudar a fazer um ovo. Ah, eu não quero. Eu sei que você não quer, mas é importante para mim, eu quero passar um tempo com você, vai demorar uns 10 minutos. Vem aqui, vamos fazer um ovo. Faz o convite, ser convidativo, né? Querer passar tempo com você. Mas vamos dizer que você pega o ovo na geladeira e sem querer você deixa o ovo cair. Como é que você reage? Você fala, ai, que burra. Não, mas ó, peraí. Você pode errar, tá? E quem não pode errar sou eu. Que mensagem isso comunica para os nossos filhos, né? Dá um curto-circuito. E quando falta congruência, quando o que a gente fala da nossa atitude, a criança fica confusa. Então, primeiro começa a observar quando você erra, o que você faz. Se dá essa oportunidade de aprender quando você erra. Então, se a gente não focar tanto no erro, mas sim no aprendizado por causa daquele erro, nós vamos estar usando todos os momentos de erro na vida como oportunidade de ensinar. E quem aqui já parou de errar? Ninguém, né? A gente ainda erra, não de propósito, a gente ainda erra. Então, por exemplo, na hora do jantar, a gente senta à mesa e compartilha um erro que eu cometi naquele dia. Mas eu também digo o que eu aprendi com ele. Né? A gente não precisa forçar essa conversa, mas na próxima vez que a gente tem oportunidade, traz esse assunto à mesa. Não precisa forçar, quebrar um ovo, fazer alguma coisa, né? Mas se acontecer, fala, olha, nossa, eu errei. Simplesmente isso, valida, eu errei. Olha o que eu aprendi com esse erro. Da próxima vez eu não vou pegar o ovo com o celular no meu pescoço, assim, né? Segurando com o ombro. Né? Eu vou pegar o ovo a hora que eu terminar essa ligação. É isso que eu aprendi. Então, esse é o processo da vida. Primeiro, veja como é que você, quando você erra, o que você faz. E o segundo é simplesmente aceitar que as crianças têm o sentimento que elas têm. Então, se quebrou o ovo e a criança começa a chorar, ou ela se chamar de, puxa vida, valida o sentimento dela. Você ficou chateado que o ovo caiu, né? Você gostaria de fritar o ovo de uma maneira perfeita, e o ovo caiu. O que você faria diferente da próxima vez? Pega esse gancho e ajuda a criança a levar ela para a próxima fase, para a próxima etapa. Não deixa ela se afundar naquele erro, porque senão a gente entra num redemoinho que não consegue mais sair. E é daí que a gente não desenvolve a resiliência. A resiliência é, eu sinto meu sentimento, estou desapontada, estou chateada e eu vou superar. E quando eu superar, o que eu vou fazer diferente da próxima vez? Isso é resiliência. Nossa, e tem várias ferramentas, né? Outro dia eu estava acompanhando um podcast seu com a Maia, né? E aí você vem falando das ferramentas da disciplina positiva. E assim, você citou, né? Você falou que eu fugi aqui de uma e você me trouxe de volta. A vontade que dá é colocar você sentada aqui para a gente conseguir todos os dias, gotinhas de ferramentas para a gente, acho que é mudar um pouquinho a chave, né? Da importância dessa educação que a gente não teve na infância. E faz toda a diferença. Não é maravilhoso? Tem um conhecimento que é tão prático que dá vontade de você querer testar. É isso que é encorajador. Isso que você acabou de falar é o seu sentimento de encorajamento, que a gente quer passar para os nossos filhos. Olha que diferença, quando a gente aprende, como a gente pode ensinar, como a gente pode mudar o ambiente na nossa casa. E é isso que eu mais desejo para os pais, para as mães, para os cuidadores, para os avós, é que eles aprendam essas ferramentas. E hoje na disciplina positiva a gente fala em 52. Imagina, hoje vocês aprenderam 2 ou 3? E já foi se vocês assim, tivessem 52. Fernanda, e é muito interessante essas coisas que você está trazendo aqui, porque são coisas do dia a dia e são essas coisas que vai formando aquela criança, encorajando, dando confiança, para que lá no futuro essas decisões mais difíceis de serem tomadas, muitas vezes começa ali na adolescência, no momento de vulnerabilidade, pressão social, essa criança ela vai estar muito segura, muito bem amparada. E é onde o reflexo dessas pequenas decisões, de um ovo, de uma cama, de uma situação do cotidiano, nessa fase que é mais importante dessas decisões, né, talvez mais assim, de escolhas mesmo para a vida, elas vão ser difíceis, mas elas fluem com mais segurança para essa criança, né? É verdade. Olha, eu tenho um filho de 17 anos e uma filha de 14 anos. E eu sei bem exatamente isso que você está falando. Meu filho agora dirige. Dá para imaginar a tensão? E ele dirige com a minha filha. Só tem as minhas 2 maiores valores nessa vida num carro. Sozinho.
Todo dia de manhã eu tô lá na porta. Ai, vai com Deus, vai estar tudo certo, né? Não, mas o que acontece? Nós queremos filhos que saibam resolver problemas. Queremos filhos resilientes. Queremos filhos que falem não para as drogas. Mas quando os problemas acontecem em casa, quando eles são pequenos, a gente não quer que esses problemas aconteçam. A gente não dá espaço para eles resolverem os seus próprios problemas. Então, a gente impede que eles desenvolvam esse músculo da resiliência, que eles desenvolvam esse músculo de saber resolver problema sozinho. Por quê? Porque a gente não criou esse espaço dentro de casa. Então, ainda bem que a disciplina positiva caiu na minha vida há 15 anos atrás e eu consegui entender que eu precisava mudar para eu poder oferecer habilidades de vida para que eles se preparassem a hora que eles estivessem com, literalmente, a direção da vida na mão deles. Meu filho pode fazer o que ele quiser, mas como é que ele desenvolveu a cidadania? No dia a dia. Parar para alguém atravessar a rua. Eu tenho o maior orgulho dele, maior orgulho. Senão, eu não paro de falar, né, dos meus filhos. Lógico que eu amo meus filhos, mas assim, eu tenho uma admiração pelo meu filho mais velho agora, que ele está dirigindo, e falo para ele, olha, muito obrigada por você ter respeito por você, e ter respeito pelas outras pessoas no trânsito. Ai, que demais, Fernanda. A gente ficaria horas aqui falando com você. O nosso tempo, infelizmente, acabou e eu acho muito legal ter a sua participação, da forma como você construiu isso pra gente, ver você falando do seu filho. Muito obrigada mesmo por estar aqui nesse cantinho, no quadro Canal da Mãe. Nesse momento, a gente está colocando aqui o seu Instagram para quem quiser seguir e poder absorver esses conteúdos. Filosofia Positiva Oficial. Por lá, a Fernanda compartilha, olha, conteúdos assim que vão mudar a sua vida. Fê, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? O prazer é meu e até a próxima. Até mais. Obrigada, viu? Patrícia, obrigada mais uma vez. Obrigada, eu quase amiga. morri aqui. Afogada, mas resiliência. Resiliente. Voltei para finalizar com a Fernanda. A gente vai chamar um intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre o nosso assunto, sentido e propósito. A gente quer a sua participação. A minha pergunta para você é: você já descobriu o seu sentido e o seu propósito de vida? Conta aqui pra gente. E se não, também conta quais as razões que estão te fazendo ficar aí perdido. Quem sabe a nossa especialista possa te ajudar. O nosso DDD é o 12 98315 0249. O nosso WhatsApp, você pode mandar a sua participação que a gente está esperando e vai ler aqui no próximo bloco. Eu e a Patrícia, a gente se encontra no próximo quadro Canal da Mãe e você continua aqui comigo. Até já. Muito bem, estamos de volta. Gente, eu estava de olho no Canal da Mãe. Rapaz, que profissional legal. Tem que uma hora dar um jeito, né? Tá nos Estados Unidos aí, uma hora que vir para o Brasil, venha, por favor, aqui no Entre Família. Isso é feito para você, legal, muito bacana. Agora é o seguinte, hein? Marcela está aqui conosco, você começou o programa com ela, você não chegou, ela é nossa especialista, nossa psicóloga, nos ajudando, né, a lidar com o sentido, com a questão toda do propósito. E agora, Cris, mas eu preciso de uma dica, menino, para dar sentido na minha vida. Como é que faz para encontrar esse sentido? Marcela, de forma pedagógica, nós vamos descobrir, né, como que a gente consegue dar sentido à vida das pessoas, né? Sim. Bora lá? Bora lá, vamos lá. Bora lá. Então é o seguinte, ó, uma das coisas que às vezes a gente está aí na vida refletindo, mas não é da forma correta, mas reflita mais sobre si. Como é que funciona isso? Um dos primeiros passos é a autocompreensão. Você saber quem que você é, entender o que a vida espera de você. E entender o que a vida espera de você, às vezes, é ali na circunstância. O que o momento está exigindo? Quando a gente fala de sentido, ele tem muito a ver com prioridade também. Né? Qual que é a prioridade no momento? O que precisa ser feito? E quando a pessoa faz uma reflexão, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, ela vai chegar nessa pergunta, qual é o sentido? Tem como fazer uma aplicação? Tipo, o que eu quero? Tá, eu gostaria muito de fazer uma faculdade X. Uhum. Aí o que eu posso diante do que eu quero, é isso? Quais são as possibilidades? Uhum. Existem possibilidades para que eu faça essa faculdade? Eu realmente quero esse curso específico? Esse curso específico combina comigo? Ou eu estou fazendo isso só por uma escolha de um amigo ou de uma tendência? Exato. Aí eu começo a encontrar realmente, peraí, eu vim aqui no shopping comprar, mas eu nem estou precisando. E outra, eu não tenho, por enquanto, até possibilidade disso, mas eu tenho que criar as possibilidades. Mas a primeira pergunta que você falou é o porquê que eu estou querendo isso, né? Sim, né? Eu quero, eu posso e eu devo. A maior pergunta que vai direcionar o sentido é eu devo. Quando a pessoa entra nesse ponto, eu devo,
alguém vai ser afetado de alguma forma? Uma balança de todos os sentidos, balança moral, circunstancial. Exatamente, onde inclui não só você, mas o outro também, né? Então, o Hitler, por exemplo, se ele tivesse usado essa balança, obviamente, Exato. naquela situação que você colocou, que muita gente, o propósito dele era maléfico, mas quando o sentido na questão dessas três perguntas... Ele devia, né? Tipo, eu quero, por que eu estou querendo mal? Possibilidade até ele tinha, porque tinha o poder na mão, que ele até construiu um poder político para isso. Agora eu devo fazer isso aniquilando pessoas para isso? Então, esses 3 pilares, né? Isso, e numa tomada de decisão, se a pessoa passa por esses 3 filtros e tudo dá um sim, a probabilidade de uma realização de sentido é muito maior. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Agora que eu dei uma refletida, tá? Uma refletida mais sobre o CRIS, sobre essa faculdade X, Y, coloquei a questão também das possibilidades, eu vi que eu devo, né, o pessoal está me orientando, eu tive aí um sim, mas eu preciso do seguinte, definir valores. Por que eu tenho que alinhar isso com os meus valores pessoais, hein, Marcelo? Entender quais são os limites, o que é inegociável, né? Os valores, a gente passa por isso, entendendo o que é inegociável para a gente, quais são as necessidades, as prioridades, né? A gente até fala de hierarquia de valores. Acontece, às vezes, de uma decisão envolver 2 coisas positivas. Quando é uma coisa negativa e uma positiva, acaba sendo muito mais fácil. Mas e quando são 2 coisas positivas? O que é a minha questão que vai pesar mesmo para a decisão disso, se não os meus valores pessoais, né? Exato. Aí a gente, vamos supor que ali, vou usar um exemplo, uma pessoa está procurando uma casa para morar, né? Seja aluguel, seja para comprar. E aí a pessoa encontrou uma casa ampla, numa avenida e num custo muito bom. Só que o que essa pessoa precisa? Ela precisa de silêncio para trabalhar. Ok. Né? Então, essa casa da avenida, se essa pessoa comprar, alugar, e aí, será que isso vai gerar a longo prazo uma satisfação para essa pessoa? Então, assim, quando a gente fala de valores, o que ela vai priorizar? O conforto de estar numa casa ampla e tudo mais, ou a paz, a tranquilidade que ela precisa? Aí tem uma hierarquia. Hierarquia. Ok. E aí isso é até para decisões maiores, envolvendo cunhos religiosos, ou, por exemplo, né, o seu relacionamento com Deus, né? Que tipo de hierarquia tem na questão dos seus valores, né? Para você que não tem religião, para você que é de outra religião, colocando, por exemplo, um quesito, né, da sua espiritualidade com Deus. E aí, inclusive, dentro do conceito religioso de Deus, existe uma hierarquia. E aqui tem muito da questão dos valores. Gostei dessa aplicação. Agora, o seguinte, eu dei uma refletida, Marcela, e eu já tenho os meus valores bem definidos, inclusive, em todos os campos aí, seja na questão familiar, na minha questão de relacionamento pessoal e tal. E é claro que, dentro da reflexão, a gente vai fazendo alguns acordos e outros são inegociáveis. Gostei muito disso. Tem que ter isso bem desenhado na vida. Porém, por que eu tenho que fazer listas? O que eu tenho que fazer? Isso é pedagógico para a minha mente? Pegar a caneta ali, tanto lista no computador, mas às vezes até escrever para você, pedagogicamente, psicologicamente, isso faz uma diferença? Com certeza. Amplia a perspectiva que a pessoa tem, né? Às vezes, quando aquilo fica muito na mente, fica confuso às vezes. Então, quando a gente passa para o papel, bem, quais são as minhas possibilidades? Né? Quais são os valores aqui? Qual vai ser o valor que eu vou eleger? O que eu vou concretizar? Então, tudo isso, quando você anota, como eu falei, amplia a perspectiva e te ajuda na tomada de decisão. Muito legal. Então, para tudo, né? Você teve aqui até vários programas sobre economia, né? Sobre propósito de vida, tem questões específicas com as crianças. Olha, escreva ali no papel, meu querido. E por quê? Né? Até a oração pedagógica, né? Você está falando para o Deus que conhece sobre você, mas você está se ouvindo também, é muito importante. E o papel, gente, é um trabalho que você tem que fazer a mais, você sabe? Tem coisa que parece que te dizem, não dá nada. Aí você anota no papel, não precisa do papel, por quê? É o exercício da mente, fica mais claro para você ver, pontuar algumas questões, que a Marcela está te dando uma dica para você encontrar o sentido de algumas questões que você está fazendo. Seja decisão de faculdade, vou ter um pet aqui em casa, vou começar a fazer um outro tipo de trabalho, para tudo essa matemática aqui está elencando. Vamos fazer o seguinte, vamos para o 4º pilar aqui da nossa tarde, já a gente quer te ouvir também, tá? Sair de casa, a gente vai já colocar a Marcela para responder as suas perguntas sobre o sentido, sobre o propósito. Bora lá!
Mais um quesito para você e a Marcela vai dizer. Selecione as pessoas da sua convivência. Ou seja, por que esse time tem que estar bem selecionado? Principalmente aqueles que eu vou dar o melhor, que é o tempo, né? E tempo é vida e eu vou ter que ter um background. E tem gente que fala até que você é a média das 5 pessoas que você convive. Por que as pessoas chegam nessa conclusão, Marcela? Bom, quando você seleciona as pessoas da sua convivência, pessoas também nos ajudam a encontrar nosso sentido na vida, né? Principalmente pessoas muito próximas, né? Ajuda a gente a perceber as nossas potencialidades, né? Incentiva. Muitas pessoas é como se fosse aquele empurrãozinho, né? Para chegar no objetivo que você deseja. Tem né? gente que até é contra, né? Eu não vou fazer um grupo de estudos para concurso porque são meus concorrentes. Aí, na verdade, por exemplo, quando as pessoas fazem amizades em pessoas que estão no mesmo conceito de concursos, por exemplo, queria que você perguntasse até psicologicamente, por exemplo, elas vão ter as mesmas dificuldades, às vezes elas vão ter que abrir mão de quase as mesmas coisas, um tempinho a mais com os amigos, isso acaba gerando um conforto que parece, se a gente pegar sentido, né? Qual o sentido dessa rua? Elas estão, parece que, indo para o mesmo caminho e aí se fortalecem nesse quesito. Seria mais ou menos isso, Marcela? Porque são pessoas, por exemplo, se não for só num concurso público, mas pessoas que talvez tenham os mesmos valores para alguns conceitos, né? Não que a gente vai ter panelinha, mas a convivência já é algo mais íntimo, né? Fazer parte do sentido da vida, por exemplo. Você usou uma boa palavra, fortalece, né? Fortalece, incentiva, ter essa seleção de pessoas que vai trilhar a jornada da vida com você, né? Faz todo sentido ter essa abertura. Boa. E aí, você de casa, gostou? Marcela veio para arrebentar, meu queridão. Sabe por quê? Ela encontrou o sentido da vida, tem um propósito especial. Marcela, vamos andando juntinho aqui comigo? A gente vai voltar agora aqui. A Suzy já está bem hidratada na aguinha, gargantinha está voltando ao normal. E é assim, família é assim, tá? Uma hora a gente vai tossindo e tal. Tem gente que gosta de faltar serviço. A Suzy disse, não, eu não vou faltar não, me aguenta tossindo que eu estou aqui, isso da família. Poxa, não só um programa aqui que a gente... Vamos tossir, não está espirrando. Na verdade, é mais alérgico, tá? Não é viral o que ela está passando, só porque tem gente aquele negócio. Tá lá, devia estar em casa. Não é viral, meu querido. É uma questão alérgica que ela teve aqui, tá? Mas obrigado pela tua opinião, deu tudo certinho, ó. Beijo no coração, a gente gosta de você. Não, é isso aí, gente. Eu vou deixar para faltar, Deus livre e guarde, se eu estiver lá na cama mesmo, entendeu? Aí vocês oram por mim se isso acontecer. Mas se Deus quiser, né, Cris, aquela mudada de chave de qualidade de vida, né? Vai dar sucesso. Vem aí. Vem aí. Quem sabe? A gente já pode chamar a interação? Povo de casa? Então tá bom. Então vamos lá para a interação. Você aí de casa, juntinho com a gente aqui no Entre Família, junto com a nossa convidada, Marcela. Pode mandar aí o seu comentário. O computador tá travando, tá quase igual eu hoje. Olha só, é a Gerlanes. Seja bem-vinda, ou bem-vindos, né? Tem a fotinha do casal. Sinto que meu propósito foi formar uma família para servir a Deus, pois com Ele nossas vidas têm sentido. E a Gerlane já matou as duas palavrinhas aí, né? O propósito foi a família e eles encontraram esse sentido. Eu acho muito legal, de verdade mesmo assim, muito profundo quando a gente... Eu sei que todo mundo fala, Deus em primeiro lugar, família e tal. Mas eu acho verdadeiramente, quando a gente consegue colocar isso na prática, a coisa mais nobre, assim, Marcela e Cris. Porque é onde é a nossa vida ali, né? A nossa família é o nosso núcleo, eu acho que mais vital e que nos dá muito sentido para viver. E o sentido... não precisa ser único, né? Na verdade, a gente pode ter mais de um sentido na vida, né? Mais de uma coisa pode trazer essa direção, essa vontade de viver. Por isso que falar em sentido da vida é muito importante, por mais que seja uma palavrinha pequena, mas isso traz razão para viver. Tanto é que uma das razões de suicídio, né, de pessoas procurarem tirarem a vida, não tem um sentido. Claro que é multifatorial, né, quando a gente fala de casos de suicídio, mas uma das razões é essa perda de alegria pela vida, de entusiasmo, né? Agora, Marcela, a gente falou aqui, né, justamente na linha psicológica, aqui envolvendo qualquer outro contexto. Agora, na própria cartela do Setembro Amarelo, né, dessa organização, inclusive que veio do movimento dos Estados Unidos, né, aquela questão toda do Mustang, que depois foi para a Organização
Mundial da Saúde. E dentro da cartela fala muito sobre... Deve ser para mim, Marcelo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu atender, Marcelo. Os alarmes da vida, né? Deixa eu ver, Marcelo. Para buscar filho na escola. Como é que é o nome do filho? Teodoro. Teodoro é o seguinte, ó. Mamãe tá aqui, tá, Já Teodoro? chega. Prestadinha pra gente, vai dar tudo certo. Tem alguém te buscando. Venha logo que dá tempo de pegar o Entre Família. Voltando agora. Agora, eu pensei que ia me perder, não me perdi. O Setembro Amarelo, eu achei muito bacana. Volta um pouquinho, né? Ali, diz, o gato tá querendo pegar o bife, continua batendo de novo, que tem gente para almoçar. Apesar que bife agora nem como, porque eu não como mais carne. Mas vamos voltar. Outro assunto de novo. Setembro Amarelo, a importância de ter essa questão da religiosidade diante do sentido da vida, e a própria cartela, né, mostra o índice de pessoas que têm esse conceito religioso, a sua fé trabalhada, quando encontram um sentido da vida. É uma proteção, né? A própria comunidade religiosa, mas a fé em si. Eu gostaria que você falasse como psicóloga nesse sentido, né? Quando a gente fala de propósito, o propósito ele está muitas vezes voltado para algo pessoal. Quando a gente fala de sentido, é essa amplitude, o sair de si, né? E quando você traz o contexto religioso, é muito desse princípio, né, que traz o contexto religioso de ir para além de si, considerar alguém maior que você. Então, tudo isso causa no indivíduo uma sensação de sentido, né, de orientação. E quais são os problemas, Mar, se a gente vai de encontro mesmo assim, entra em choque com essas questões de sentido, de propósito e não vive aquilo que a gente tem no coração como sentido de vida? Então, pode gerar algumas consequências, né? Transtorno de ansiedade, depressão, burnout, né? O ato de suicídio. Então, assim, é muito importante identificarmos o que dá sentido à nossa vida, né? E como a gente estava conversando, o trabalho é uma das grandes fontes, porque a gente passa muito tempo no trabalho, mas se uma pessoa não encontra sentido no trabalho dela, ele pode ser um meio para um fim, né? Como a gente estava falando, pode ser por motivo de sustento ou para pagar a faculdade de um filho e tudo mais, mas ela tem outras fontes de sentido, porque isso equilibra a balança. A pessoa não é realizada no trabalho, ela trabalha pela família, porém a satisfação familiar é o equilíbrio pela prover, porque aí ela tem que ter o porquê de acordar todo dia e sair trabalhar, o trabalho não sendo o sentido primordial, mas... Tem um propósito, mas talvez aquela parte mais pulsante, né? O sentido, aquela coisa que brilha os olhos, talvez não esteja ali. O prover a família é o principal e passa por onde ela não encontra um sentido específico, né? Conheço pessoas que não trabalham no trabalho dos sonhos, mas se realiza com hobbies, né? Coisas que ali tem muito dela, então ela faz outra coisa, né? Essa outra coisa que move, que pulsa ali a vida. Então é importante equilibrar essa balança, ter outras fontes de sentido, considerando caso não esteja no trabalho ou qualquer outra coisa. E para não cair nessas doenças emocionais que a gente tanto fala aqui no Entre Família, né? É claro que é multifatorial, né? Volta a repetir o que a Marcela falou, mas é um ponto muito, muito importante. A gente tem mais interação chegando aqui de casa e quem chega nesse momento é a Maria. Alô, Maria. Eu ainda não sei qual missão tenho aqui na Terra. Eu não tenho dom nenhum. Marcela, voltando ao nosso quadro, a primeira coisa, talvez a Maria, não é julgando, né? Mas essa questão toda de refletir sobre si. A gente pode ter um olhar distorcido do nosso eu e por quê? Com certeza. Normalmente, ou a gente tem um olhar subestimado ou exagerado de si. Então, o psicólogo está aí para isso, né? Mas se é uma pessoa que não tem essa oportunidade de ter contato com o psicólogo, conforme você citou a dinâmica, parar para refletir em si, nas suas ações, procurar padrões, porque às vezes nesse agir muito no automático, a pessoa não sabe de fato quem ela é, qual que é o sentido da vida, então é muito importante prestar atenção em si, mas também procurar saber com as pessoas que estão próximas, né, dessa... E às vezes o que pode distorcer um pouquinho o nosso olhar, que é justamente a gente ter uma régua
ao comparar-se com o outro, né? Tipo, o meu jeito de fazer bolo, fulana realmente agora tem sei lá, uma padaria enorme, eu faço meu bolinho em casa, e de repente ela tem realmente faz bem, porque ela diz assim, eu não tenho dons, eu não tenho habilidades, e aí ela não encontra um sentido para usar os seus dons, porque pela pequena frase, né, ela não está achando utilidade para si. E eu acho que vai né? além disso até, Cris, assim, na fala da Maria, e é uma percepção muito pessoal, nem é comparativo, é simplesmente ela olha para ela mesma e não encontra ali um dom, não encontra uma coisa que gosta, não se acha boa em nada. Às vezes nem é nem comparando, é buscando dentro de si. É claro que, né, a gente pode olhar talvez para uma criança que não foi tão depositada a autonomia pelos pais, né, cresceu um pouco assim sem conexão e isso tudo contribui. Mas quando a Maria fala, às vezes eu tenho a sensação de que ela olha para ela mesma e não encontra. E aí você fala sobre refletir mais em si. É uma coisa meio doida até assim, né, Marcela? Porque, tipo, eu olho pra mim, e isso eu já tive em conversas, tá? Assim, com pessoas. Eu olho pra mim e não encontro. Paro para pensar em quem eu sou e, de repente, eu olho e penso, não tenho dom pra nada, não sou capaz de nada, não consigo desenvolver bem em nada. Você acha que tem o quê? Um perfeccionismo aí, uma falta... crença limitante, né? Alguma coisa nesse sentido? Então, esse olhar para si, não encontrar nada, vem muito de um padrão que você falou, que às vezes a pessoa não foi estimulada ou não sabe por onde começar, né? Mas também a gente pode observar o quanto que essa pessoa talvez não esteja se limitando. Às vezes acontecem os desafios da vida, mas é por não achar capaz, não vou fazer, não enfrenta. Então, quando a gente fala de sentido, tem muito a ver também com essa questão de superação, de enfrentar, porque ali você vai descobrir o que você é capaz. Né? Se aquilo combina com você ou não. E eu vou te perguntar uma coisa, a gente tem poucos minutos para terminar o programa, a gente pergunta se é capaz de terminar tudo isso. E a gente fala que sim, porque nosso propósito, nosso sentido aqui tem que ser isso. Então, Marcela, em poucos minutos a gente quer mostrar o nosso carinho por você, venha mais vezes. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. E quem quiser te achar, está aqui, ó, nesse Instagram maravilhoso. Vá lá, faça uma pergunta em direct que a Marcela vai te responder. Marcela, muito obrigado. Eu que agradeço. Inclusive, também tem um material que contribui para as pessoas encontrarem sentido, que é uma caixinha com 100 perguntas para auxiliar as pessoas a encontrar sentido na vida. É só ir lá no meu Instagram que você vai achar. Ah, que legal! Material exclusivo para você, nosso telespectador. Então, corre lá. Tá aqui, ó, @psicóloga Marcela Bento, tá bom? E olha só, gente, uma das coisas maravilhosas que nos ouvimos aqui no programa é justamente as questões espirituais. Porque, às vezes, tendo uma ideia diferente do Pai, do Criador, a gente tem uma ideia diferente de quem somos. E sentido da vida, né? Imagina uma pessoa que é baseada respeitando a você, né? De que veio a evolução de um inseto, ou é por acaso uma explosão. Você vê de um Deus maravilhoso e Deus que te ouve e está preparando uma terra maravilhosa. Aqui nas minhas mãos, Suzane, tem aqui, ó, um guia prático, a pessoa pode agora acessar o site, que é muito fácil, que é o Bíblia, né? Biblia.com.br. E ela vai pagar quanto para acessar esse site? Nada, porque o preço já foi pago. Nossa, o preço desse material já foi pago para você. Então, para você que é nosso telespectador aqui do Entre Família, é totalmente de graça. Esse é um material riquíssimo, tá? A gente teve ontem, inclusive, com o autor dessa revista, o pastor Leidivan Ross. Quem quiser assistir o programa, a gente falou bastante sobre a oração, tá lá no NT Play. E olha, é profundo, né, Cris, quando a gente fala sobre esse assunto. Há muito poder na oração. Então, esse material está disponível para você gratuitamente no biblia.com.br. É só entrar lá, se cadastrar e receber aí no conforto da sua casa, porque todo o trabalho a gente faz aqui para você. Totalmente de graça, hein? Ó, Deus me ouve, claro que ouve. Dá um pulinho lá, receba de graça. Então, para você, um bom final de sexta-feira, um bom sábado, segunda-feira, às 3 da tarde. Estamos de volta, né, Suzane? É isso aí, a gente tem um encontro na semana que vem. Beijão no coração. Tchau.